Olá, meus queridos, estamos de volta para as nossas formações de formadores do ESIG. O nosso 7º tema são os pilares do ESIG. Os pilares, o que são os pilares? Os pilares são as coisas que sustentam uma estrutura. Quando você quer construir um edifício, você tem que ter uns pilares, né? Eles ficam embaixo, não são visíveis, mas são o que sustentam toda a estrutura. Sem os pilares, tudo vem abaixo. E os pilares são essenciais. Então, quando nós falamos de pilares do ESIG, nós estamos falando dos elementos essenciais do ESIG, ou seja, aqueles elementos que fazem com que o ESIG seja o ESIG, e sem os quais o ESIG perde a sua característica, passa a ser outra coisa. Então, hoje nós vamos falar de quais são esses elementos essenciais do ESIG, esses pilares do ESIG. Em primeiro lugar, nós precisamos dizer que, ainda que são pilares e são elementos essenciais, pode ser que nós não consigamos colocar todos em prática desde o início. Então, uma pessoa não vai deixar de ser membro do ESIG caso ela não consiga fazer esses 5 elementos que nós estamos colocando aqui. Mas esse é o nosso ideal. Nós estamos buscando chegar a viver todos esses 5 elementos para que o ESIG esteja na sua máxima potência, no seu máximo esplendor, de acordo com o que Deus quer de nós, Deus quer do ESIG. Esses elementos são os mesmos elementos do Reino Cristo, cadê ele? Do Reino Cristo. São os elementos que fazem com que o Reino Cristo seja o Reino Cristo. Pois é, são os mesmos elementos que fazem com que o ESIG seja o ESIG. Afinal, o ESIG é parte da Federação Reino Cristo, e o ESIG é o Reino Cristo adaptado aos adolescentes. Poderíamos dizer que é o Reino Cristo Mirim? Pois é, então vamos agora a esses 5 elementos. De forma sintética, nós podemos utilizar a sigla VAFAV, que dá igual, tanto faz você pronunciar da frente para trás ou de trás para frente. VAFAV, que são as iniciais desses 5 elementos: vida espiritual, acompanhamento pessoal, formação, apostolado e vida de equipe. Vamos agora ver cada um desses elementos em detalhe. Nós deveríamos começar pela vida espiritual, mas esse tema já foi tratado nos vídeos 1 e 3 amplamente. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, volte para esses vídeos e aí está amplamente explicado como é a vida espiritual no ESIG. Então, nós vamos diretamente para o segundo, que é o acompanhamento pessoal. Acompanhamento pessoal. O que quer dizer isso? Quer dizer que no ESIG nós não somos um movimento de massas. O ESIG até pode crescer, e crescer muito, mas para nós é muito importante que cada pessoa seja tratada como uma pessoa, seja conhecida e seja acompanhada. Quer dizer, alguém vai estar perto dela para ajudá-la no seu discernimento vocacional ao ESIG e no seu crescimento espiritual, no seu seguimento de Cristo ao estilo do ESIG. Então, isso é o que quer dizer um acompanhamento pessoal. Cada membro do ESIG, ele é conhecido. Ele vai fazer parte de uma equipe. Então, por exemplo, se estamos num ESIG que é muito numeroso, esse ESIG é dividido por etapas, essas etapas são divididas por equipes, as equipes têm responsáveis de equipe que conhecem os membros da sua equipe, de tal maneira que podem saber quem são, em que momento de vida eles estão, o que eles estão precisando, ajudá-los na sua caminhada rumo a Deus. Isso é o que quer dizer o acompanhamento pessoal. Afinal de contas, foi o que Cristo fez com seus discípulos, né? Ele os conhecia e, conforme o que eles precisavam, ele ia dando isso para cada um deles. É claro que aqui se trata, sobretudo, de um acompanhamento espiritual.
O que mais nos interessa é que nós possamos acompanhar cada um dos nossos adolescentes para encontrar a sua plenitude vocacional. Ou seja, o que quer dizer isso? Que a pessoa descubra o que Deus quer dela. Então, nós queremos acompanhá-la para que ela possa fazer esse discernimento. O que Deus está querendo de mim? Quais são os tipos de acompanhamento? Os estatutos do ESID, nos números 27 e 28, falam do acompanhamento, e no número 28 diz que são 2 tipos: a orientação espiritual, que também podemos chamar de direção espiritual, e o diálogo com o responsável. Além desses 2 tipos, nós queremos acrescentar outros 2 tipos, que são a atenção do responsável do ESID, o responsável de equipe, aos membros da sua equipe, né? E o acompanhamento dos formadores. Então, nós vamos falar de 4 tipos de acompanhamento que nós vamos desenvolver a seguir. A direção espiritual ou orientação espiritual é esse diálogo que esse membro do ESID tem com um diretor ou uma diretora espiritual. Os diretores espirituais normalmente são membros consagrados, legionários, consagradas, membros consagrados do Reino Cristo, mas também pode ser um sacerdote diocesano ou um membro do Reino Cristo que esteja preparado para isso. Esse diálogo se dá a 3. A 3. Então, está a pessoa que está sendo dirigida, o adolescente, está o diretor espiritual e está Deus. Então, os 3 estão em diálogo. Na direção espiritual, tanto o diretor quanto o dirigido, eles estão tratando de descobrir o que Deus quer para essa pessoa. Então, é um encontro que se dá cada mês, mais ou menos, pode durar 30, 40 minutos aproximadamente, no qual o dirigido vai expor qual é a situação da sua vida espiritual, sua relação com Deus, a sua vida moral, quais são as dificuldades que tem para viver os mandamentos, para viver as virtudes, quais são as qualidades, e depois outras consultas, né? Situações que essa pessoa quer consultar na relação com a própria família, na relação com os estudos, o trabalho, se já trabalha, relacionamento, amizades, problemas pessoais, etc. Essa é a direção espiritual. Todos os diretores espirituais devem estar preparados para poder dar direção espiritual. Então, é bom que nós vamos formando, cada um de vocês que é formador é potencialmente um futuro diretor espiritual. Então, nas suas próprias direções espirituais, vá aprendendo como o diretor ou a diretora espiritual fazem para lhe dar um acompanhamento. Assim você já vai aprendendo como se dá direção espiritual. Não basta isso, é preciso depois ter uma formação específica, poder conhecer a vida espiritual para poder orientar a pessoa. Mas já se começa por aí. Então, o primeiro tipo de acompanhamento é a direção espiritual. É muito importante que todos vocês, formadores, tenham um diretor ou uma diretora espiritual. É fundamental, porque esse pilar é uma das garantias do acompanhamento que Deus vai lhe dar. Ninguém é bom juiz na própria causa. Então é bom que alguém escute aquilo que nós temos para dizer e nos dê uma orientação. Nem sempre vai ser um conselho que vai mudar a nossa vida, mas o Espírito Santo vai estar trabalhando no nosso subconsciente e no nosso consciente e nos vai inspirar coisas através do diretor espiritual. Quer ele tenha dito aquilo, quer ele não tenha dito. Deus é muito criativo, né? Então, em primeiro lugar, direção espiritual ou orientação espiritual. O segundo tipo de acompanhamento é o diálogo que o adolescente tem com o seu responsável ou a sua responsável de equipe. Cada adolescente faz parte de uma equipe. Essa equipe tem um responsável ou uma responsável. Então, esse responsável deve ter
algum momento de diálogo com os membros da sua equipe, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Esse diálogo é um diálogo simples, não é como a direção espiritual, que dura 30 minutos, 40 minutos. É uma conversa que pode ser antes do encontro, pode ser no momento em que, durante o encontro, existe um pouquinho de tempo, pode ser posterior ao encontro, pode ser uma conversa que vocês marquem, vamos numa cafeteria, vamos sair, eu vim aqui na minha casa e tal. Você conversa 10 minutos, 15 minutos. De que temas? Primeiro sobre o próprio ESID, como está indo o ESID. Se a pessoa está gostando, se não está gostando, se está se sentindo bem, se ela se sente acolhida, sente que é o lugar que Deus está chamando, sente que está se desenvolvendo. Depois também o clima entre os membros da equipe. Como é que está, né? Está bom, está ruim, você consegue fazer amizade com os outros e tal. Os apostolados que o ESID está fazendo, se a pessoa tem ideia de fazer algum outro apostolado, ou esses apostolados estão bem, né? Outras sugestões de coisas que fazer no ESID. É claro que, quando se faz uma amizade, vão saindo outros temas. A pessoa começa a pedir conselho, me conta sobre isso, sobre aquilo. Então, se são temas que o responsável de equipe domina, ótimo, dá seus conselhos. Tal. Mas se são temas que extrapolam as suas capacidades, não duvide em orientar para que vá falar com o diretor ou diretora do ESID ou com um diretor ou diretora espiritual. Né? Nem todos os adolescentes vão conseguir ter diretores espirituais, porque ainda não temos diretores suficientes para atendê-los. Né? Mas pode ser que algum tema específico precisa de uma orientação. Né? O que, por exemplo, padre? Vamos supor que esse adolescente teve uma aparição de Nossa Senhora. Nossa, puxa, caramba, isso aí. Precisa conversar com o diretor espiritual para fazer um discernimento. Foi mesmo? Não foi? O que está acontecendo? Vamos supor que esse adolescente acaba abrindo que está com pensamentos suicidas. Nossa, precisa de uma ajuda um pouco mais profunda, né? Vamos supor que esse adolescente revela uma situação muito grave que está acontecendo na sua casa. Então, são coisas que transcendem o responsável de equipe. É claro que o responsável de equipe vai falar com o adolescente e diz, olha, eu te aconselho que você procure ajuda e eu posso te ajudar. Então, vamos lá, você me autoriza que eu te ajude, para que esse clima de confiança nunca se perca. É fundamental para qualquer tipo de acompanhamento que exista uma confiança. Que a pessoa, o adolescente, quando abre o seu coração, ele pede uma certa reserva. Não é para o responsável de equipe sair por aí dizendo para todo mundo, ele viu Nossa Senhora! Oh, meu Deus do céu! Daqui a pouco tem uma peregrinação aí na sua casa. Não, a confiança exige reserva, discrição. O responsável de equipe deve ser discreto com os temas que são tratados. Então, o segundo tipo de acompanhamento é o diálogo com o responsável de equipe. O terceiro tipo de acompanhamento é muito parecido com o segundo, mas é uma atitude ativa do responsável de equipe. Se chama o acompanhamento que o responsável de equipe dá a cada um dos membros. Quer dizer, o responsável de equipe está de olho nos membros da sua equipe para poder conhecê-los mais e perceber aquilo que eles não dizem. Então, quando você vai numa atividade, o responsável de equipe está dando, por exemplo, uma formação, ele está percebendo quem está gostando, quem não está gostando. Ele está percebendo quem está indo, quem não está indo. Ele está percebendo quem está alegre, quem está triste. Ele está percebendo quem está participando e diz coisas e tal. E quem não está na sua, está meio retirado. Ele está percebendo se tem alguém mais agressivo, alguém mais depressivo. Ele está percebendo alguém que é mais expansivo e outro que é fechado, nunca conta nada, o seu coração está completamente blindado. Então, ele vai conhecendo os gostos, vai conhecendo a família. Esse responsável de equipe, ao conhecer os membros da sua equipe, essa já é uma forma de acompanhar. E então abordá-los.
abordá-los durante o encontro, fazer perguntas para aqueles que estão mais calados, incluir aqueles que estão mais afastados. Sei lá, tem alguém que é tímido. Então chega a hora da atividade, está todo mundo conversando aqui e está alguém lá, sentado no canto. Eu, responsável de equipe, eu fico com todo mundo? Não, eu vou lá ao encontro daquele que está à parte e trato de trazê-lo. Ah, mas talvez ele não está querendo isso. Então eu vou lá fazer um pouco de companhia, escutá-lo, escutá-la. Eu descubro que, de repente, esse adolescente que não participa nunca é porque ele gosta de outras coisas. E que tal se eu faço uma atividade justamente para aquele gosto? Esse é o terceiro tipo de acompanhamento. A atenção que o responsável de equipe tem por cada um dos membros. Em particular, aqueles que se destacam e participam mais, porque esses são futuros formadores, e por aqueles que estão mais na periferia, que estão meio que se perdendo. Pois eu preciso ir ao encontro deles, eu não vou deixar eles irem embora. Caramba, eu vejo um que faltou 3 vezes no encontro. Não pode ser, eu preciso ligar para essa pessoa. Vamos tomar um sorvete? O que está acontecendo? Me conta. Entro num joguinho online, né? Pois então consigo encontrá-lo lá, nós estamos jogando junto, daí de repente no chat eu converso com ele. Eu procuro formas ativas de conhecer e acompanhar a situação dos membros da minha equipe. Terceiro tipo de acompanhamento, a atenção que o responsável de equipe tem com os membros da sua equipe. Quarto tipo, o acompanhamento dos formadores. Pois é, os formadores, quem são os formadores do ESID? O diretor do ESID, o assistente do ESID, a equipe auxiliar e os responsáveis de equipe. E caso tenha também os auxiliares de equipe. Todos esses são formadores do ESID. Pois é, os formadores do ESID também precisam de acompanhamento. Quer dizer, o fato de ser formador não nos isenta de ser acompanhados. É claro que o formador já tem um pouco mais de formação do que os membros do ESID, mas também está em formação. Então também precisa de acompanhamento. Não pode ser deixado de lado. Coitados! São aqueles que estão com uma grande responsabilidade, que é formar os adolescentes, eles precisam ser acompanhados. Então, quem acompanha quem? O diretor do ESID é acompanhado pelo diretor da seção de jovens, ou diretor da seção de adultos, ou diretor da localidade. Quem estiver responsável por ajudar o ESID a ser o ESID. Então, é quem acompanha o diretor do ESID. Depois, o diretor do ESID acompanha os seus formadores. Então, ele acompanha o seu assistente, acompanha a sua equipe auxiliar, acompanha os seus responsáveis de equipe e acompanha os seus auxiliares de equipe. Esse acompanhamento corresponde diretamente a ele, como diretor do ESID, mas também pode delegar a algumas pessoas. Por exemplo, né, os responsáveis de equipe podem ser acompanhados pelo assistente do ESID. Então, se o diretor do ESID acha conveniente ou não tem tempo, ou seja lá qual for o motivo, ele prepara o seu assistente para que possa acompanhar os responsáveis. Esse assistente também pode acompanhar os auxiliares da equipe. Mas também o diretor pode delegar aos responsáveis de equipe que acompanhem os seus auxiliares de equipe. Será que ficou meio complicado? Não, não é. Como nós percebemos, existe sempre um escalonamento. Ninguém está sozinho dentro do reino, dentro do ESID. Ninguém fica abandonado às suas próprias forças. Tem sempre alguém tratando de acompanhar a sua missão, ajudando você a cumprir a sua missão. Então, podemos esquematizar da seguinte maneira. O diretor do ESID acompanha o assistente do ESID, lembrando que
pode ter mais de um assistente, né? E os membros da equipe auxiliar. Então, essa é a função do diretor do ECID, acompanhar o seu assistente e os membros da sua equipe auxiliar. Mas também ele acompanha os responsáveis de equipe, eles são seus formadores, então tem que acompanhar os seus responsáveis de equipe e também os auxiliares, lembrando que os auxiliares estão se preparando para ser responsáveis de equipe, não é isso? Porém, o diretor do ECID pode delegar o acompanhamento dos responsáveis de equipe e dos auxiliares para o seu assistente. Pode ser que o diretor não consiga acompanhar todo mundo, pode ser que o assistente tenha mais proximidade, então ele delega ao assistente esse acompanhamento. Porém, o assistente do ECID pode delegar aos responsáveis de equipe o acompanhamento dos seus auxiliares. Afinal de contas, esses auxiliares, eles auxiliam cada responsável, então ele pode delegar se achar que é conveniente. Como é esse acompanhamento? Esse acompanhamento tem as características, tem duas características fundamentais. A primeira pode ser como o diálogo com o responsável. Então, nós podemos aplicar tudo aquilo que nós falamos do diálogo do responsável de equipe com os membros da sua equipe, nós podemos aplicar a esse acompanhamento. Então, vamos dar o exemplo. O diretor de sessão que está acompanhando o seu assistente, ele marca com o seu assistente um momento de diálogo. E ambos conversam. 10 minutos, 15 minutos. Essa conversa pode tratar de coisas mais pessoais e coisas sobre o ECID, como está indo o ECID, como estão a preparação, o acompanhamento dos responsáveis, a preparação das atividades, o calendário, ou coisas pessoais, como você está se sentindo à frente dos responsáveis de equipe, você está tendo tempo para acompanhá-los, você sente que eles têm confiança em você, e assim é um diálogo marcado. Mas também pode ser algo mais espontâneo. Então, a segunda característica é a atenção, né, que esse diretor ou diretora tem com relação aos seus formadores. Então, quando tem reuniões, está atento para ver se eles estão participando, se não estão, se estão felizes, se estão tristes, se parecem ter problemas ou não, se estão cumprindo com a sua missão. Isso também pode se dar quando o diretor do ECID aparece nas atividades do ECID e observa como estão sendo levadas essas atividades. Então, esse é o acompanhamento, essa atenção, né, que o diretor do ECID pode dar aos seus membros, né, aos seus formadores. Por último, nós queremos saber como nós podemos acompanhar. Como acompanhar? Vou resumir isso em 3 aspectos. O primeiro é querer acompanhar, o segundo é conhecer as pessoas que o acompanham e o terceiro é amar essas pessoas. Querer, conhecer, amar. Primeiro, querer. Eu preciso desejar acompanhar. Porque se no meu coração eu estou fazendo isso só por disciplina, porque me obrigaram, pois o meu acompanhamento vai ser péssimo, ou eu não vou acompanhar simplesmente. Vou deixar para lá. E ninguém vai me cobrar mesmo, então daqui a pouco essas pessoas, meu coração, eu tenho que desejar esse acompanhamento. Eu desejo acompanhar cada uma das pessoas que eu devo acompanhar. Então, primeiro, querer. Segundo, conhecer os membros que eu vou acompanhar, as pessoas que eu vou acompanhar. Se eu sou diretor do ECID, conhecer o meu assistente, os membros da equipe auxiliar, os meus responsáveis de equipe, os meus auxiliares de equipe. Conhecê-los. Faça uma lista. Coloco lá uma fotinha. Não me lembro de todo mundo. Coloco uma foto.
Escrevo o nome lá, eu chamo cada um pelo nome. Se eu sou responsável de equipe, a mesma coisa. Faço a minha listinha, coloco foto, sou amigo no Instagram, se é que a pessoa vai querer ou não, mas eu tenho que conhecer, então tenho que ter a minha lista. Essa lista também serve para eu ir anotando quando que eu acompanhei essa pessoa, quando eu tive diálogo, se essa pessoa está participando ou não dos encontros. Então, eu posso ter uma lista de chamadas, se eu sou responsável de equipe, então eu vou anotando, essa semana veio fulano, ciclano, beltrano, essa semana faltou, tal, e eu vou vendo, eu vou fazendo um ranking da participação. Então, no segundo está o conhecimento. Tomara que a gente consiga também saber algo sobre cada um, né? A sua família, os seus estudos, seus interesses, seus medos, seus gostos. Já pensou se nós soubéssemos essas coisas sobre as pessoas que nós acompanhamos? Vai ser muito mais fácil acompanhar. Então, segundo, conhecer os membros da minha equipe ou os formadores que eu acompanho. E terceiro, amar. 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 Querer a salvação eterna, querer que cada um encontre o seu caminho, querer que cada um se realize. É muito importante uma atitude ativa do responsável de equipe. O responsável de equipe tem que ir ao encontro dos seus membros. Tem que romper com esse esquema de que eles vêm até mim. Tem que romper com esse esquema de que as coisas se mandam no grupo. Eu mandei lá no grupo. Mandei no grupo do WhatsApp, eu postei lá na página no Instagram do ESIG. Eu fiz um post, eu fiz uma mensagem, mandei para todo mundo. Tudo bem, pode fazer isso. Para com isso! Você tem que ir ao encontro das pessoas. Tem que romper com o respeito humano. O respeito humano quer dizer o que vão pensar se eu for e mandar uma mensagem para fulaninho, para cicraninho, para beltraninho. Não vai pensar nada. Vai e manda a mensagem. Vai e liga, melhor ainda. Pega o celular, liga. Alô, fulano, tudo bom? Tal. Olha que legal, finalmente conseguimos conversar. Puxa vida, gosto tanto de você, você é uma pessoa tão ativa, etc. Você fala com a pessoa. Não tenha medo. Eu morro de medo. Então pede para Nossa Senhora, conversa com ela. A mãezinha, ela foi ao encontro das pessoas. Nós precisamos ir ao encontro das pessoas. As pessoas precisam de nós. Deus nos escolheu. Jesus Cristo, Ele está aqui do meu lado. Ele nos escolheu para que nós possamos ir ao encontro das pessoas e poder ser um canal de Deus para elas através do acompanhamento pessoal. Coragem! Vamos lá! Vamos sair de nós mesmos, vamos rezar, vamos pedir a Deus a força para poder ir ao encontro das pessoas. Resumindo tudo o que nós falamos, os pilares do ESID são as suas colunas, a sua sustentação, os elementos essenciais que não podem faltar no ESID. São constitutivos, são aquilo que fazem com que o ESID seja o que ele é. Nós resumimos esses pilares na sigla VAFAV, que quer dizer VAFAV, vida espiritual, acompanhamento pessoal, formação, apostolado e vida de equipe. Hoje nós desenvolvemos o acompanhamento pessoal, já que a vida espiritual já tínhamos desenvolvido em encontros anteriores. No próximo encontro, se Deus quiser, nós vamos falar sobre o pilar da formação, outro pilar muito importante para nós formadores, a formação no ESID. O Senhor esteja convosco e abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fenomenal!